Então, vou gravar. Então, o tema da aula de hoje é a extinção do casamento, tá? A extinção do casamento, ela gera uma série de repercussões jurídicas, porque como todos nós já conversamos e eu falei com vocês bastante sobre casamento civil, né? O professor Alexandre fez, inclusive, algumas atividades com vocês. A ideia de casamento é uma ideia que tem uma série de requisitos, de pressupostos, a questão dos impedimentos, ou seja, a ideia de casamento ela é uma ideia que não envolve simplesmente o fato de uma pessoa querer ir morar com a outra, porque como se trata de um casamento que é sufragado pelo Estado, ele precisa ter determinada solenidade e precisa existir a intenção de constituir família, que é a chamada affectio maritalis. Assim como nós temos essa perspectiva que só haverá casamento mediante uma solenidade, para desconstituir o casamento é necessária a ocorrência de um fato juridicamente marcante, de um fato jurídico marcante para que este casamento seja desconstituído. Isso significa que também não se desconstitui o casamento pelo simples fato de uma pessoa ser da casa. O abandono do lar conjugal, ele tem efeitos que nós vamos comentar alguns aqui hoje, mas percebam vocês que o casamento ele tem, diante de todo o aspecto de constituição formal, também um aspecto de desconstituição que deve ser levado em conta, ainda que com um formalismo mínimo. Isso não ocorre na união estável. Na união estável, o que nós temos é a chamada união more uscuro, ou seja, uma união com aparência de casamento. Então, as pessoas que vivem em união estável, elas aparentam perante terceiros, isto é, perante a sociedade, de que constituíram família, porém constituíram família de uma maneira informal. Na união estável também existe a chamada affectio maritalis, tá? Estou aqui adotando, são duas expressões latinas, elas são sempre um pouquinho mais chatinhas, né? Também existe a intenção de constituição de família, como existe no casamento. Mas a união estável é informal. E por ser informal, ela muitas vezes não é reconhecida em um primeiro momento pela sociedade. Acaba sendo reconhecida em um momento posterior. Ou formalmente, quando as pessoas vão então a um cartório e fazem uma escritura de união estável, ou ainda quando as pessoas decidem terminar com a união estável, extinguir com a união estável. E aí fala-se em dissolução da união estável. Então, nós vamos falar da união estável posteriormente, mas é importante termos isso em mente porque a união estável não se confunde com o simples namoro. Então, vejam a gradação que é colocada pelo direito para que possamos identificar o casamento, a união estável e o namoro. Então, o simples fato de duas pessoas passarem a morar juntas não significa, por si só, união estável. Pode ser um indício de união estável, mas não significará união estável. Por isso que vocês já ouviram falar dos famosos contratos de namoro. E tem gente que ainda hoje discute a validade jurídica desses contratos. Mas esses contratos de namoro são contratos que claramente falam que não há a intenção do casal constituir uma família. Então, falta aquele elemento subjetivo que está inerente ao casamento, a intenção de constituir família, e que está inerente à união estável, que é a intenção de constituir família. A escritura de contrato de namoro, ela deixa claro que os interessados não querem constituir família. Percebam vocês. Então, o que nós temos aqui? A união estável ela não se confunde com o simples namoro. Ah, Senise, mas e se o casal tiver um filho? O filho também não é prova cabal de união estável. É um indício da existência de união estável. Porque muitas vezes, nós sabemos, namoros podem acarretar a gravidez. E isso não significa que as pessoas decidiram constituir família.
Ah, mas o filho não demonstra constituição de família? O filho é um indício de que há uma constituição de família. Também não é prova cabal de união estável. Então, a união estável ela é demonstrada por várias questões factuais, já que ela é uma união informal. Mas o principal aspecto é, sem sombra de dúvidas, a intenção dos companheiros ou conviventes demonstrarem que estão constituindo família, fazendo essa demonstração pública, essa intenção. É muito diferente do que ocorre com o namoro. Tudo isso é factual, tudo isso é sujeito à prova. No casamento, a prova já é pré-constituída, porque nós tivemos a habilitação de casamento, tivemos o casamento civil, então, e tivemos o registro desse casamento civil. Então, a prova está toda pré-constituída, percebam vocês. Então, o que nós temos que discutir agora é como se desconstitui o casamento. Falaremos, numa outra oportunidade, como se desconstitui a união estável, né? Agora, como se desconstitui o casamento é um tema bastante importante. O casamento ele pode ser desconstituído por um fato jurídico que é natural e que é um fato jurídico que não agrada a uma pessoa ou outra, a morte. Então, eu tenho uma extinção de casamento pelo fato da morte. A morte, já dizia o Brocardo romano, Brocardo é uma frase que se notabiliza, é um provérbio de muito impacto, né? Há vários brocardos do direito romano e do direito grego que vieram para o direito ocidental, inclusive para o direito brasileiro. E um brocardo muito famoso é este: mors omnia solvit. A morte resolve tudo. Que tétrico, hein, Senise? Não, não é tétrico. A morte resolve tudo no sentido de que a morte extingue todas as coisas. Então, a morte, ela extingue casamento. Ah, a morte não extingue união estável? A morte extingue união estável. Só que, de qualquer forma, eu preciso ter essa união estável reconhecida posteriormente, se não houve uma escritura de união estável celebrada entre os companheiros ou conviventes. O Enzo está perguntando aqui, tem algumas dúvidas para distinguir o namoro qualificado da união estável, pois percebi que o fato de morar junto nem sempre caracteriza ambos. Exato. O fato de morar junto é apenas um indício. Indício do quê? Nós não sabemos. O Enzo está correto. Eu tenho que juntar este fato, duas pessoas estão morando juntas, com outros fatos circunstanciais que possam levar à conclusão se há algum relacionamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se esse relacionamento seria um namoro. Em terceiro lugar, se esse relacionamento seria uma união estável. O Enzo está correto, então, na colocação dele. O simples fato de duas pessoas estarem no mesmo teto não caracteriza família neste sentido que nós damos no direito brasileiro. Tá? Então, a questão da morte. A morte, ela extingue o casamento. Extinto o casamento por morte, não há o que se falar em divórcio. O estado jurídico do cônjuge sobrevivente é o de viuvez. Então, neste caso, fala-se em viúvo, em viúva. Não se fala em divorciado. Não se fala em solteiro ou solteira. Há um hábito agora da sociedade que as pessoas elas resolvem colocar no seu estado civil uma identidade como se elas não tivessem passado, né? Então, divorciado é divorciado, e não é solteiro. Não é solteiro. Né? Então, é muito comum as pessoas se utilizarem dessa ideia. Ah, a pessoa é viúva. Não, ela não é solteira. Mas as pessoas gostam de colocar solteiro. Né? Ah, solteiro, eu sou solteiro, eu sou solteiro. Querendo indicar que está desimpedido, talvez. Mas isso não existe. Ou achando que a expressão solteiro ou solteira é mais simpática para a sociedade. Simpática ou não simpática, o solteiro não revela juridicamente o passado da pessoa, a menos que a pessoa seja solteira realmente, nunca tenha se casado ou nunca tenha vivido em união estável. Então, a questão do Estado Civil, o correto não é uma pessoa chegar quando é indagada, qual é o seu Estado Civil? E ela fala, solteiro, mas na verdade a pessoa é divorciada. Tem que falar divorciado.
a declaração correta, a declaração que demonstra a veracidade é esta. Sou viúvo ou sou viúva, sou divorciado ou sou divorciada, se houve um casamento anterior ou uma união estável anterior. Tá? No caso de união estável, não se fala divorciado. No caso de união estável, simplesmente se fala que viveu em união estável, né? Mais nada. Amaziado, o Fausto está lembrando aqui. O amaziado é um estado factual, né? Mas não é um estado jurídico. A Débora, pior é viúva, igual a corvo. Que horror, Débora. Está parecendo aquela história da viúva negra, né? Que antigamente se falava da viúva negra. Né? Bom, essas situações, então, todas têm que ser bem dirimidas. Bom, a viuvez, ela extingue o casamento, mas a viuvez, ela não extingue um dever que o cônjuge sobrevivente tem com relação ao patrimônio familiar, e mais especificamente com relação ao patrimônio de cujos, que é a realização do inventário dos bens deixados pelo de cujos. Esse dever, inclusive, gera uma causa suspensiva de casamento, que o professor Alexandre conversou com vocês, né? Quando ele falou sobre causas suspensivas do casamento. Ana Carolina aqui. Professor, para provar que vive em uma união estável, tem que provar o desejo de construir família? No caso, tem que reunir testemunhas para provar judicialmente? Não, isso não é necessário, Ana. Isso só seria necessário judicialmente se você não tivesse essa união estável reconhecida depois do início da relação. Se o casal, depois da relação, resolve fazer uma escritura de união estável, ele poderá se dirigir ao cartório para elaborar essa escritura. Claro que a união estável, vocês verão, a pessoa que vive em união estável não pode ter impedimentos matrimoniais dela própria ou com a outra pessoa, tá? É o 1723 do Código Civil. Mas não é necessário, num primeiro momento, que se reúna testemunhas para provar isso judicialmente, a menos que ocorra uma divergência quando da dissolução da união estável, e aí então seja necessário que um dos conviventes demonstre que houve união estável. E aí as testemunhas, elas são bastante úteis. Não só as testemunhas, como outros meios de prova admitidos pelo direito, como prova documental, prova eletrônica, prova fotográfica e assim por diante. Bem, então, com relação à morte, eu acho que está fácil para vocês, deu para acompanhar, né? O segundo fator que também contribui para a extinção do casamento é a invalidade ou ineficácia do casamento, que é o que eu havia conversado com vocês já. A invalidade ou ineficácia do casamento. Mas o que gera a invalidade e a ineficácia do casamento é uma causa de nulidade ou uma causa de anulação que é concomitante ao casamento. Ou seja, uma causa que já existia à época do casamento. Percebam vocês, então, que os pedidos de nulidade e os pedidos de anulação do casamento dizem sempre respeito a uma causa, a um fato existente na exata época em que o matrimônio foi celebrado. Isso é diferente do que ocorre no divórcio, porque no divórcio a chamada insuportabilidade da vida em comum, ela apenas passa a existir numa segunda fase, posteriormente ao casamento. Então, o que distingue a nulidade ou a anulação do casamento em relação ao divórcio é que na nulidade e na anulação de casamento sempre há uma causa concomitante que contribui para isso. Já no divórcio, esta causa ela é posterior e todas elas têm como pano de fundo a insuportabilidade da vida em comum.
a menos que seja alguma causa de ordem pública, como casamento entre parentes, quando proibido pela lei. Então, percebam vocês que há uma diferença aqui entre se extinguir o casamento porque ele é nulo ou anulável e se extinguir o casamento pela simples vontade das partes. A extinção do casamento pela vontade das partes chama-se divórcio. Então, aqui nós estamos diante da figura do divórcio. Então, a questão do divórcio não diz respeito a alguma causa de nulidade ou de anulação de casamento. A extinção do casamento por divórcio diz respeito à vontade, pura e simples, de uma ou de ambas as partes. Pois não, Vitor, vamos lá. Extinção do casamento é o fim do casamento. Eu posso ter extinção do casamento por um fato natural, que é o caso da morte. Neste caso, a pessoa que sobrevive passa a ter automaticamente o estado civil de viuvez, viúvo ou viúva. Mas eu posso ter a extinção do casamento por outros dois fatores, que são fatos jurídicos. O primeiro, que é o da nulidade ou da anulação do casamento, que se dá com base nos impedimentos matrimoniais, que nós já conversamos aqui. Os impedimentos de limites absolutos, que levam à nulidade, e os impedimentos de limites relativos, que levam à anulação. Posso ter anulação de casamento ainda nos casos de erro contra a pessoa e nos casos de coação. Então, perceba você, Vitor, nessas situações, o que nós temos? Eu tenho um fato concomitante à data do casamento civil que autoriza a extinção do casamento. Por isso se fala em invalidade ou ineficácia do casamento. Já no divórcio, não existe um fato concomitante à data da celebração do casamento civil que leva ao divórcio. O divórcio, ele se dá por uma razão posterior ao casamento civil. E essa razão posterior, hoje em dia, ela é simplificada à simples insuportabilidade da vida em comum, aonde uma ou ambas as partes poderão pedir divórcio. Deu para entender, pessoal, como é que funciona essa situação da extinção do casamento? Bom, aí vem um outro aspecto. Senise, eu ouvi falar pelos meus pais de um instituto chamado Desquite. Não existe mais esse instituto no direito brasileiro. Antes da lei do divórcio, que é de 1977, existia desquite no Brasil. Nossa, mas que coisa! E tem gente por aí que fala em desquite. Tem gente por aí que fala em desquite porque isso demora para sair da cultura, né? Normal, demora 1, 2, 3 gerações, às vezes até mais. Então era comum a pessoa falar fulano é desquitado de fulana, mas desquite não é uma figura jurídica hoje. No entanto, há pessoas que estão desquitadas porque terminaram o casamento voluntariamente antes da lei do divórcio e que ainda não se casaram de novo. Estão vivas. Essas pessoas têm o seu estado civil desquitado ou desquitada. Qual que é a diferença do desquite em relação ao divórcio? O desquite não autoriza novo casamento. Quando a lei do divórcio entrou em vigor, a lei do divórcio equiparou o desquite à separação. E por uma razão muito simples. Porque antes da lei do divórcio entrar em vigor, ninguém podia celebrar um segundo casamento no Brasil a não ser por morte ou por nulidade ou anulação de casamento. Então, no Brasil, não havia a figura do eu quero
casar com outra pessoa, então eu quero me divorciar de fulano ou de fulana. Era muito comum, inclusive, na década 70, casais que eram desquitados, e como o Brasil não admitia esse segundo casamento, esses casais iam até a Venezuela, até Maracaibo, na Venezuela, ou iam até o Caribe para se casarem, porque aí eles eram casados apenas pela lei venezuelana ou pela lei caribenha, e ficavam felizes e voltavam para o Brasil, eles sabendo que eram casados entre si, a família sabendo que eles eram casados entre si, mas não segundo as leis brasileiras, segundo as leis de um outro país, né? Porque esse casamento não tinha validade no Brasil. Eles eram desquitados. Então, a lei do divórcio, ela possibilitou o segundo casamento, quando o primeiro casamento fosse extinto pela simples manifestação da vontade. Isso é muito importante frisar. E, a partir daí, nós temos que a ideia de desquite é uma ideia equiparável, por força da lei do divórcio, à ideia de separação. E aí alguém pode perguntar, Senise, mas separação é igual a divórcio? Não, separação não é igual a divórcio. Estou aqui escrevendo com não garrafal. Separação é um estado intermediário entre o casamento e o divórcio. A questão toda que se colocou desde 2010 no Brasil, que já foi superada pelo STJ, é a seguinte: eu posso me separar de forma regular perante um juiz de direito sem me divorciar? Ou eu preciso necessariamente me divorciar? Bom, o STJ apreciou a reforma que a Constituição deu ao artigo 226. O artigo 226 da Constituição exigia, à semelhança da última modificação da lei do divórcio, que para o divórcio ser realizado, o casal deveria estar separado, de fato, há 2 anos, ou separado judicialmente, isto é, por sentença judicial, há pelo menos 1 ano. A emenda constitucional 66 de 2010 revogou esses prazos e deu uma nova redação ao artigo 226 da Constituição, dizendo que o divórcio poderá ser requerido a qualquer tempo. Isto facilitou a extinção do casamento pelo divórcio. Então, a pergunta que se levantou depois disso foi: e a separação, ela continua tendo importância no direito de família? Desde logo, muitas pessoas se levantaram dizendo que não haveria mais o Instituto da Separação no direito brasileiro. Inclusive nomes bastante fortes da doutrina nacional. Particularmente, eu sempre defendi a manutenção da separação como uma possibilidade intermediária das pessoas, em virtude da liberdade que as pessoas têm de escolher o que querem da vida delas. O STJ, depois de muita polêmica na doutrina, chegou à conclusão que a separação continua existindo como instituto jurídico no Brasil. O que a Constituição Federal fez não foi terminar com a separação. O que a Constituição Federal fez com a redação da Emenda Constitucional 66 de 2010 foi pura e simplesmente possibilitar que as pessoas se divorciem imediatamente, se não tiverem dúvidas com relação a isso. Isto é liberdade. Esta liberdade pode até ser criticada por alguns por razões religiosas, por razões eventuais de moral, mas essa liberdade, ela está na essência do ser humano.
A ideia da separação também é liberdade. Eu não quero me divorciar porque estou em dúvida. Mas eu também não quero que a minha situação esteja irregular diante da situação do meu cônjuge ou da minha cônjuge. Então, o que eu faço? Eu acabo buscando uma separação. Que separação seria esta? Pode ser uma separação de corpos, que é pura e simplesmente uma medida de natureza cautelar. Essa medida é normalmente utilizada para proteger a mulher porque ela teria sido vítima de agressão física do marido. Então ela decide que não quer mais ficar com ele, mas ela pede cautelarmente a separação de corpos. Percebam vocês, aí ela sai de casa, ela tem o respaldo judicial de que saiu de casa. Isso não vai comprometer eventual discussão sobre guarda ou visita dos filhos, por exemplo. A integridade da mulher estará devidamente protegida. Então, é uma medida importante, a separação de corpos. E outra medida bastante importante é, sim, a separação como primeira etapa para terminar o casamento. Aí estou me referindo à separação judicial ou extrajudicial. Como é que funciona? A questão é a seguinte: os cônjuges eles estão propensos ao divórcio, mas existe uma dúvida de um deles se realmente o divórcio seria a melhor saída. Então, os dois, de comum acordo, ou mesmo esse cônjuge que está em dúvida, acabam se submetendo a um processo de separação. Na separação, não se busca o divórcio vem depois. A separação, então, é uma fase intermediária, porque, como separação, ela pode ser revertida. Eu posso ter a reconstituição do casamento. Ou não. Tudo dependerá do que os cônjuges pretenderem naquele período em que eles estão se separando. A separação judicial ela é homologada pelo juiz, quando ela é consensual. Quando ela não é consensual, ela é decidida por sentença. Mas não é divórcio. Quem está separado judicialmente, separado extrajudicialmente ou separado de corpos, está regularizado à luz do direito. É diferente do separado de fato. Mas não tem condições de se casar ainda com outra pessoa, porque ainda não está divorciado. Nesta fase já existe alguma discussão a respeito do regime de bens? A Aline está perguntando. Pode existir a discussão sobre a partilha de bens, sim, Aline. Que é o tema da aula do professor Alexandre, né? Como pode também não existir. O mais simples, até mesmo porque hoje em dia é permitido, isso já é permitido há algum tempo, é que não se discuta partilha de bens no pedido de separação, no pedido de divórcio. Mas que no pedido de separação de divórcio se discuta apenas a separação ou apenas o divórcio. E outras questões, como guarda de filhos, visitas, alimentos ou partilha de bens, sejam tratadas em ações separadas, justamente para que a separação ou o divórcio não sejam dificultados, tá? Porque são outros pedidos e aí acaba gerando um maior transtorno, né? Bem, quando é que eu tenho a separação extrajudicial? Para ter a separação extrajudicial, é necessário que as partes estejam de comum acordo em se separar. Não querem se divorciar ainda, então é separação extrajudicial. É necessário que as partes não tenham filhos menores, justamente para que os interesses dos filhos possam ser protegidos, o que ocorre judicialmente através do Ministério Público, que é a instituição que tem a função de acompanhar processos de separação que envolvam menores, e de divórcio também, né? E a separação extrajudicial, então, ela poderá ser feita nesses termos. Já a separação judicial, ela será feita perante o juiz. E se as partes preferirem ir para o juiz, mesmo não tendo filhos menores, poderão fazê-lo, não tem problema nenhum. Então, o que distingue a separação extrajudicial da judicial é o fato dela ser celebrada
perante o juiz de direito, com a homologação dele, se for consensual, ou perante o oficial do cartório, com a homologação dele, se for consensual, e na extrajudicial não haver interesses de filhos menores. Essas são as ideias de separação. Então, a separação de fato é uma separação que não tem, num primeiro momento, amparo judicial. Simplesmente estar separado de fato não é extinguir o casamento juridicamente. Separação de corpos é uma medida cautelar para proteção e normalmente destinada à proteção da mulher que é agredida fisicamente. Então, essa é uma medida bastante interessante para que ela esteja regularmente separada do marido por decisão judicial. A separação extrajudicial ela é obtida de comum acordo pelos cônjuges que querem se separar e não se divorciar perante o oficial de justiça de cartórios. E a separação judicial ela é realizada perante o juiz, seja de comum acordo, seja de forma litigiosa. O que distingue a extrajudicial da judicial é que a extrajudicial não há interesses de menores, filhos menores envolvidos. Vocês conseguiram acompanhar as modalidades de separação, então? Há alguma pergunta sobre separação? No caso da separação, então, o casal pode restaurar o casamento? Pode, Ana. No caso de separação, o casal ainda não se divorciou. Como não se divorciou, não houve a extinção completa do vínculo matrimonial. Então, quando o casal decide se reconciliar, ele pode pedir a reconstituição do casamento. É esse o nome da figura jurídica. Aí fala assim, reconstituição do casamento. A reconstituição do casamento, ela é um pedido que tem como pressuposto a obtenção judicial ou extrajudicial da separação. Então, se duas pessoas estão separadas de fato, elas não precisam comunicar ao juiz nem ninguém se elas quiserem reconstituir o vínculo. Porque, na realidade, a separação de fato em si não tem impacto jurídico. Elas, pura e simplesmente, voltam a viverem juntas, a se tratarem uma a outra como cônjuges sem nenhum problema. Então, não é o caso que eu estou tratando aqui. A reconstituição de casamento é um instituto jurídico e que tem como pressuposto a separação, seja a separação de corpos, seja a separação judicial, seja a separação extrajudicial. Então, essas separações que já foram, portanto, obtidas ou perante o juiz de direito ou, tratando-se de separação extrajudicial, perante o oficial do cartório de registros civis. Havendo essas separações, aí o casal tem que pedir para o juiz a reconstituição do casamento. É uma coisa mais de regularização apenas para que se ponha fim àquela situação da separação. A separação de corpos estaria em todas as modalidades de separação e também em uma separação física, sem ser judicial ou extrajudicial? Sim, Cristiano. Só que a separação física sem ser judicial ou extrajudicial, ela não tem amparo jurídico. Então, é necessário se buscar o amparo jurídico sempre, para que isso não repercuta em outras questões referentes ao casamento que venham a ser levantadas por uma das partes, tá? Então, a separação de corpos ela pode ser utilizada em qualquer modalidade de separação, sim, sem nenhum problema. Eu posso ter uma separação de corpos que é uma cautelar preparatória de uma ação de divórcio. Posso ter uma separação de corpos que seja uma cautelar também preparatória de uma ação de separação litigiosa, né? Se a parte, apesar de ter obtido a separação de corpos, ainda tiver dúvida. Não sei se me divorcio. É liberdade dela de escolher isso, né? Bem, com relação à separação, mais alguma pergunta? Que aí eu vou para o divórcio. Vejam, então, que essa situação da separação, ela é importante, porque é uma fase de transição e uma fase muito difícil para o casal. Não havia lógica no argumento, com todo respeito, de se falar que não poderia mais existir separação no direito brasileiro, mas apenas o divórcio.
A Constituição em nenhum instante fala isso. O que a Constituição fala é que o divórcio poderá ser requerido a qualquer tempo. Mas a Constituição não fala que a separação acabou. Quem quer o mais, pode o menos. Isso é uma expressão jurídica muito consagrada. Se a pessoa quer o divórcio, claro que ela pode querer o menos, que é a separação. Eu só posso trabalhar com uma extinção de um instituto jurídico quando realmente a lei gera uma incompatibilidade absoluta da permanência desse instituto dentro do sistema jurídico. Não foi o que o artigo 226 da Constituição fez. E o STJ acertadamente tratou deste tema. Sobre divórcio. O que é que distingue o divórcio da separação? A grande diferença entre divórcio e separação é que o divórcio autoriza um novo casamento. Essa é a grande diferença. A separação não autoriza o novo casamento. O divórcio autoriza. É por isso que, a partir do momento em que o artigo 226 da Constituição entrou em vigor com a redação nova, dada pela Emenda Constitucional 66 de 2010, que a preferência pelo divórcio aumentou de uma maneira substancial, mas não gerou o fim da família brasileira, como alguns mensageiros ou arautos levantaram. O aumento do número de divórcios no Brasil, ele existiu, porém, de uma maneira bastante compreensível e dentro de uma maneira estável, sem nenhuma instabilidade que gerasse uma ideia de instabilidade da família. Eu comentei sobre isso num artigo que eu acabei de publicar para o Conselho Federal da OAB sobre os efeitos da pandemia, os efeitos da Covid-19 na separação e no divórcio, né? Onde eu procurei demonstrar, inclusive com números de estatística do IBGE, de separações e divórcios, sobre a situação do divorciado no Brasil, né? Então, percebam vocês, o divórcio ele não é o fim da família brasileira, como muita gente procura falar. E o divórcio ele deve ser visto dentro da linha dele. O divórcio ele autoriza novo casamento. De resto, ele rompe o vínculo matrimonial. Mas, fora isso, não tem diferenças com o Instituto da Separação. A separação não autoriza o novo casamento. O divórcio autoriza. Então, diante deste fato, fica até mais fácil agora falarmos de divórcio. Nós temos o divórcio, então, como o divórcio podendo ser consensual ou litigioso, assim como ocorre na separação. Não existe uma medida cautelar de divórcio de corpos. Isso não existe. A medida cautelar é de separação de corpos, mas essa medida cautelar separa corpos para o divórcio, né? O divórcio ele pode ser requerido consensualmente pelas partes. E o divórcio consensual ele poderá ser extrajudicial ou judicial. É a mesma linha de raciocínio da separação judicial e extrajudicial. O divórcio consensual extrajudicial é celebrado perante o oficial de juízos civis, desde que não haja interesse de menores. E o divórcio judicial, este é celebrado perante o juiz de direito, quando ele é consensual. E quando há interesse de menores. Claro que o casal poderá preferir ir para o judiciário, se quiser, mas o divórcio extrajudicial ele é muito mais simples e é muito mais rápido, mais ágil do que o divórcio consensual judicial, né? Ainda mais hoje em dia, onde há uma maior dificuldade de contato por conta de situações relacionadas ao peticionamento eletrônico, né? Antigamente, quando o peticionamento era manual, era muito mais fácil, inclusive, o divórcio consensual na frente do juiz, porque o advogado já ia na sala do juiz com a petição na mão para despachar. E aí o juiz já mandava para o Ministério Público conversava com o casal no mesmo dia,
e o casal voltava para o juiz, o Ministério Público dizendo que não tinha nenhum óbice, nenhuma observação contra o pedido de divórcio, o divórcio era dado pelo juiz. O pensamento eletrônico distancia um pouco as pessoas, mas também não impede que ocorra esse tipo mesmo de procedimento nos fóruns, né? Mas o divórcio extrajudicial ele tem enormes vantagens. Em primeiro lugar, porque é um divórcio que pode ser fechado em uma data no cartório, em agendamento. Isso é bem prático, né? Em segundo lugar, porque no horário do agendamento, as pessoas não vão perder mais do que meia hora a uma hora de duração. E, às vezes, o divórcio judicial, mesmo que ele seja consensual, a pessoa fica na dependência dos despachos. Então, ela acaba perdendo, às vezes, uma boa parte do dia, né, para consumar o divórcio, né? Então, fica aqui apenas feita essa observação. Mas podemos ter judicialmente o divórcio litigioso. E aí pouco importa se há interesses de menores ou não. E como eu falei para vocês, é muito mais vantajoso hoje em dia se pedir isoladamente o divórcio do que se discutir outras questões que são efeitos do casamento, como a partilha de bens, ou como os alimentos aos filhos menores e a guarda dos filhos menores. É muito mais ágil o debate separadamente, até mesmo porque, antigamente, muitos casais se utilizavam do debate de todas as coisas juntas com o nítido interesse de apenas procrastinar o divórcio, quando uma pessoa não queria se divorciar. E aí começava a ter discussão por tudo, até por panela de pressão, em audiência, né? Eu me lembro, na época em que trabalhava com o promotor de justiça de família no Foro Regional de Jabaquara, de duas audiências que foram muito marcantes para mim de direito de família, com um excelente juiz com quem eu trabalhei, o doutor Vicente Amadei, que era juiz da vara. E, na oportunidade, ele era um juiz extremamente prático para essas soluções de situações de fim de casamento. Mas ele também não era uma pessoa que era grossa, não, era uma pessoa extremamente educada, finíssima, um juiz competentíssimo. E houve duas ocasiões em que eu e ele ficamos em um processo judicial na pauta de audiência, da 1h30 da tarde até às 7, 8 horas da noite, por conta de produção de provas testemunhais, para discussão de bens, para discussão da situação de como o marido tratava as crianças ou não tratava as crianças, tudo isso misturado. Percebam vocês a loucura que era um processo demorando a tarde inteira para se ouvirem testemunhas e para se ouvir uma discussão entre o casal em audiência, porque os casais muitas vezes não se seguram. E aí um provoca o outro, cutuca o outro na audiência. E discussão envolvendo panela de pressão. Tá? Então, isso existia antigamente, porque antigamente se considerava que tudo que era relativo à separação e ao divórcio deveria ser tratado num único processo. Felizmente, esse tempo acabou. E é perfeitamente admissível, então, que o pedido de divórcio seja o único pedido na ação de divórcio. E aí depois se discute partilha, depois se discute guarda e visita dos filhos, depois se discute alimentos. Isso gerou uma praticidade muito maior e fez com que o divórcio pudesse ter uma maior agilidade, gerando, inclusive, uma otimização dos trabalhos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos advogados. O divórcio litigioso também existe judicial e extrajudicial? Não, Henrique. O divórcio litigioso só existe no judicial. Tanto a separação quanto o divórcio extrajudicial são apenas admitidas na forma consensual. Tá? Apenas na forma consensual. Bem, então, como vocês podem perceber, essa situação é uma situação bastante importante. Nós termos essa simplificação pela possibilidade de desmembramento de pedidos em processos diferentes. E é a orientação que eu dou para vocês, se vocês forem advogar em direito de família, se o objetivo for realmente obter o divórcio com rapidez.
não perder tempo. Vamos discutir de partilha de bens num outro processo. Vamos discutir de guarda de filhos num outro processo. Bem, com relação a essas questões do divórcio, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro para vocês quais são as modalidades de divórcio? Então, temos o divórcio judicial, que pode ser consensual litigioso, e temos o divórcio extrajudicial, que é consensual quando não há interesses de menores. Tudo bem com relação a isso, pessoal? Bom, se está tudo bem com relação a isso, faltou apenas falarmos de uma figura na aula de hoje, antes de entrarmos naquele acórdão, que é a figura da conversão em divórcio. Conversão em divórcio, o que é isso, Senise? Bom, as partes elas podem, num primeiro momento, não optarem pelo divórcio, conforme a gente conversou aqui. Então, se elas não optarem pelo divórcio, mas quiserem ter regularizada a situação jurídica delas, elas poderão requerer a separação. A separação ela é um meio caminho, né, entre o casamento, que está dizendo tchau, né, dizendo adeus, e o divórcio futuro. Se não houver a reconstituição do casamento, as partes poderão, depois de 1 ano de separação, requerer a conversão da separação em divórcio. E aí o requerimento é muito simples. Não se exige mais nada. Simplesmente se requer ao juiz a conversão em divórcio, porque o prazo de 1 ano foi superado. Então, a conversão em divórcio é a medida que existe para quem optou pela separação e quer agora, por exemplo, se casar de novo. Só que antes de se casar de novo, precisa ter o divórcio, né? Então, pede a conversão em divórcio. Uma pergunta que vocês não fizeram, mas a culpa não é de vocês, é apenas por curiosidade, já antecipando, é a questão da pessoa que está separada e não está divorciada. Está separada, seja de fato ou seja juridicamente. Separação de corpos, separação extrajudicial ou separação judicial. E esta pessoa decide constituir união estável com outra pessoa. Aline, para conversão é 1 ano. Para conversão da separação. Claro, se a pessoa quer obter o divórcio diretamente, então você não fala em conversão de separação. Simplesmente fala ao juiz, estou querendo me divorciar hoje. Eu sou separado judicialmente, quero me divorciar. Agora, se a pessoa quer esperar o prazo de 1 ano, ela espera o prazo de 1 ano. O divórcio é que pode ser realizado a qualquer tempo, que é o que diz o 226 da Constituição. O casal separado, ele vai exercer a opção dele, diante da liberdade pessoal, né? Então, ele pode esperar 1 ano para requerer a conversão de divórcio ou pode fazer o pedido de divórcio direto, que já supre completamente a ideia de separação. Porque para divorciar é que não precisa de prazo nenhum mais. E a mexida que foi feita no sistema é uma mexida muito interessante, porque, a rigor, do jeito que as coisas estão, então não compromete a ideia de separação e os benefícios ou malefícios que a separação traz, né? Bem, voltando aqui. Imagine uma pessoa que está separada, mas ainda não se divorciou, e essa pessoa quer iniciar uma união estável, ou está em uma união com outra pessoa que poderia ser união estável. Essa união estável ela pode ser reconhecida como união estável, como instituto de direito de família? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, a rigor, para que 2 pessoas possam constituir família mediante união estável, essas 2 pessoas precisam não ter impedimento matrimonial nenhum. E é impedimento matrimonial, nós conversamos, o fato de uma pessoa estar casada. É, aliás, um impedimento dirimente absoluto, contraria a regra de ordem pública, porque no Brasil não existe família poliafetiva regulada por lei, né? O que existe são famílias poliafetivas apenas sociais. Então, no direito brasileiro, nós temos essa situação. Como é que fica a solução para esse casal que está em união estável, mas não é união estável?
porque existe esse impedimento matrimonial de um deles, porque um deles é casado. Esse período dessa situação ainda irregular foi analisado pelo STJ antes mesmo da emenda 66 de 2010. E o STJ, de uma maneira bastante interessante, decidiu, não em um julgado, mas em vários julgados, o seguinte. O Enzo está perguntando se pode ser entendido como bigamia. Do ponto de vista penal, não. Porque a bigamia, do ponto de vista penal, ela é fixada nos termos do artigo 235 do Código Penal como segundo casamento, isto é, casamento concomitante mesmo. Mas, do ponto de vista civil, como ficaria a situação? O STJ, em alguns julgados, de forma bastante inteligente, penso eu, decidiu o seguinte: enquanto não houver a regularização do divórcio, não há como se reconhecer a união estável. Mas, vamos repetir a primeira parte do que eu falei para ver se vocês entenderam. Enquanto não houver a regularização do divórcio, não há como se reconhecer a união estável. Todo mundo acompanhou? Mas, uma vez regularizado o divórcio, considera-se que a união estável terá efeitos desde o momento em que ela realmente veio a existir. Isto quer dizer que o STJ reconhece a possibilidade de regularização desse tempo como tempo de união estável. Vejam que interessante isto. E esses julgados do STJ passaram a se transformar numa orientação corrente do direito brasileiro. A Jennifer está perguntando, mesmo durante o processo de separação, antes do divórcio concreto? Não. A questão toda está envolvendo o divórcio apenas. Então, o que acontece? Vamos supor que um casal está separado, Jennifer. Só que um deles resolveu começar um relacionamento que se estabilizou com outra pessoa. Enquanto não houver a conversão da separação em divórcio, ou não houver o divórcio direto concedido, eu não tenho como regularizar aquela união estável quanto àquele período anterior ao divórcio. Quando houver o divórcio, eu terei condições de reconhecer a união estável iniciada desde o momento em que ela realmente se iniciou. É essa que é a ideia do STJ. Tá? Percebam vocês, então, que essa solução do STJ foi muito boa mesmo, e resolve uma série de problemas que poderíamos ter na doutrina brasileira quanto a uma eventual discussão de poliafetividade. Mais do que isso, penso eu, essa decisão poderia até servir como uma espécie de orientação inicial para se construir no Brasil, futuramente, um estatuto da família poliafetiva, ou um regime jurídico de poliafetividade. Eu, como falei para vocês, eu não estou aqui para discutir se é melhor ou não é melhor para mim. É um fato social. Nós temos famílias poliafetivas na sociedade brasileira. E elas já têm benefício previdenciário. Mas, do ponto de vista civil, elas não são reconhecidas ainda como famílias. E é essa questão que o direito de família, na área civil, tem se debruçado. Tem algum impedimento sobre um recém-divorciado reatar a relação? Não, não tem. Só que, se eles vão reatar a relação informalmente, haverá união estável. Para eles reatarem a relação formalmente, eles têm que entrar com um novo pedido de habilitação de casamento. Aí é uma nova habilitação de casamento, começa do zero. Tá? Então, aí vai ser a opção deles. Eles vão querer constituir uma união estável ou vão querer entrar com pedido de habilitação de casamento para um novo casamento civil. Há uma outra pergunta aqui. Poderia ser dito que após a regularização os direitos retroagem?
Neste caso específico da união estável, sim, Débora. Os efeitos da união estável eles retroagem à data em que ela se iniciou e, por consequência, os seus direitos e deveres também. Pode-se dizer que a união estável teria efeito ex tunc? É exatamente isso. Aliás, o STJ faz referência expressa que os efeitos aí seriam ex tunc. Tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, então, informativa da aula de hoje. E para terminar a aula de hoje, eu terminei aquilo que, no meu curso de Direito Civil, seria o capítulo 9, tá? Do meu curso de Direito Civil. Então, vejam vocês, eu estou aqui trabalhando com base no meu manual. Claro que vocês podem estudar por qualquer outro curso, mas para vocês saberem, do manual, do volume 5, foram dados 9 capítulos. Tá? Bom, eu vou agora passar para vocês o segundo acórdão. Só que esse segundo acórdão eu vou ter menos tempo, porque a nossa aula termina às 11h45. E é um acórdão bastante interessante que demonstra, mais uma vez, a importância de se distinguir a anulação de casamento e divórcio. Tá? Como agora vocês já têm a base teórica do que é o divórcio, quais são as modalidades dele e como ele se distingue da separação, agora nós temos condições de brincar um pouquinho com esse acórdão. Então, vou aqui partilhar com vocês. Vamos ver se eu localizo o acórdão aqui. Eu ainda estava com outro acórdão na tela. Acho que agora vai dar certo. Sim. Vou aumentar um pouquinho a letra. Agora acho que eu aumentei até bastante. Conseguem ler? Vou entrar no site do STJ para pegar o link. Vocês agora já têm uma noção mais clara do que acórdão, quem não tinha essa noção. Quem já tinha fez apenas uma espécie de memória, né? Uma espécie de memória. Então, vamos colocar aqui a pesquisa jurisprudencial. Trabalhando com anulação anulação de casamento e divórcio. Vamos ver aqui o que aparece na nossa pesquisa. O número do acórdão eu esqueci. Deixa eu pegar aqui, 650133. Já achei o acórdão aqui para vocês, para passar o link para vocês. 650133. Ok. Estou aqui copiando. E vou passar para vocês agora. Claro, Aline, podemos conversar no final da aula, sim, sobre a A3, que eu puder ajudar. Não podemos começar a leitura e discussão, mas finalizarmos a análise da próxima aula, só para não correr, o Cristiano está perguntando? Podemos, vamos verificar como vocês vão se portar na leitura, Cristiano. Não há problema nenhum da minha parte, tá? Então tá aqui, olha, o link partilhado para todos vocês. Agora são 11h20. Vamos dar 15 minutos e ver se vocês conseguiram. Porque se vocês conseguiram, a gente consegue terminar ainda hoje. Se não, a gente trabalha da maneira como o Cristiano está sugerindo, tá bom? Então, 15 minutos para vocês lerem este acórdão. Espero que vocês gostem do acórdão. Um acórdão bastante interessante. E eu estou por aqui, basta me chamar qualquer coisa. Obrigado, Cristiano. Agradeço aí. A ideia é que a gente possa trabalhar bastante dessa maneira, porque agora você já tem a base para isso. Que bom. Fico bastante satisfeito de saber que a metodologia está aprovada. Obrigado.
E aí, podemos dar uma olhadinha no acórdão ou vocês querem um pouco mais de tempo, mais uns 2 minutinhos? Podemos? Vamos lá, então. Esse acórdão é mais simples do que o outro, vocês não acharam? É um acórdão mais simples do que o outro acórdão. Vamos, então, imediatamente compartilhá-lo com vocês. Aqui, pronto. Espero que vocês estejam enxergando. Então, vamos lá. Vocês conseguiram entender o objetivo de eu ter pedido que vocês lessem esse acórdão agora? A gente está discutindo aqui uma situação que não é uma situação muito comum de acontecer, viu? Vou ser sério para vocês. Anulações de casamento... Eu não estou conseguindo abrir o chat por quê? Abrir. Anulações de casamento não são muito frequentes, né? Porque hoje em dia é muito mais simples se divorciar. Você não fica se desgastando tentando provar que o outro teria te induziu em erro, que o outro te coagiu. Então é mais fácil se divorciar, né? Mas tem gente que prefere anular o casamento. E aqui um caso bastante interessante neste acórdão, não sei se vocês repararam, que eu tenho as mesmas partes e sendo solicitado em um processo de divórcio e em outro processo de anulação. Olha só que curioso, né? E esse julgado, que é um recurso especial do Pará, o ministro, o relator, o Menezes Direito, que é um ministro já de bastante anos dedicado à magistratura e também ao magistério, né? Esse julgado é de 2006, mas esses julgados de anulação eles são um pouco mais antigos mesmo, né? É raro você ter um julgado que sai do forno, né? E nesta situação, percebam vocês, o que vocês concluíram? Houve o divórcio ou houve a anulação? O divórcio, exatamente. E por que não houve a anulação? Deixa eu botar aqui o fone, quem quiser falar no fone, né? Tá esquecendo o fone. Por que não houve a anulação? Não tinham provas que configuram a ineficácia. Isso mesmo. Falta. Perdeu o objeto. Isso mesmo. O que aconteceu? Toda a questão que foi relacionada à anulação em si, ela acabou ficando secundarizada pela ausência de provas. E qual que é a diferença entre anulação e divórcio? E é isso que é o importante para frisarmos aqui. Vou parar compartilhar um minutinho. O grande problema é que quando se busca a anulação do casamento, a pessoa que busca a anulação, ela está pedindo que o casamento perca determinados efeitos jurídicos. Se o caso é de nulidade, perder todos os efeitos jurídicos, porque a nulidade, nós vimos, retroage à data em que o casamento é celebrado. Então, tudo aquilo que aconteceu no casamento sobre efeitos patrimoniais é desconstituído. Já na anulação, eu tenho esses efeitos ex nunc, ou seja, a partir da data da citação do réu no processo. Então, há um período que é entre a data do casamento civil e a data da citação processual que perderá efeitos, mas da citação processual em diante haverá o efeito. A gente já conversou sobre isso. Então, nulidade, eficácia ex tunc da sentença. Anulação, eficácia ex nunc da sentença. Vejam a situação que fica no divórcio. E aí, no divórcio, Senise? No divórcio, não houve perda de efeitos nenhum no casamento. O que há simplesmente é o divórcio. Então, tudo aquilo que foi realizado antes do divórcio tem validade e tem eficácia. Por conta disso, é que é importante também entender a diferença entre anulação e a diferença entre divórcio. E voltando aqui ao acórdão,
Neste caso, a sentença decretou o divórcio, declarou que não há bens a partilhar, devendo a mulher voltar ao nome de solteira e reconhecendo a culpa recíproca. As ações de separação de corpos, de anulação de casamento, segundo a sentença, perderam o objeto, como foi aqui comentado por vocês, devendo ser extintas. Né? A sentença considerou que a anulação de casamento estava prejudicada por falta de objeto, e daí a decretação de extinção em virtude do julgamento do pedido do divórcio. Mas tal decisão é totalmente equivocada. O pedido de anulação de casamento, se a desistência da ação não foi apresentada, deve ser julgado no mérito, considerando que não tem correspondência com o pedido de divórcio. Então, vamos lá. A conclusão do tribunal. Dou o provimento para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja julgada no mérito a ação de anulação de casamento. E aí vejam só a conclusão do tribunal. O fato de ter havido o divórcio não impede que seja eventualmente julgada a anulação, porque a anulação, caso seja julgada procedente, terá efeitos mais amplos, porque ela retroagirá a data da citação no processo. Muito embora ela não retroaja a data do casamento. Mas isso é interessante porque você tem efeitos temporais diferentes na anulação e no divórcio. Bom, vamos aqui parar de compartilhar, que tem algumas questões. Com relação à comunhão dos aquestos, a Marcela está perguntando. A comunhão dos aquestos ela é muito importante e também acaba, de certa forma, tendo alguma repercussão, sim, dependendo da situação. Nesse caso concreto, eu não sei se teria, Marcela. Mas por quê? Porque fala-se em comunhão de aquestos, como nós conversamos na aula da semana passada, quando há a constituição de bens familiares. E essa constituição de bens familiares, ela obedece, segundo vocês viram com o professor Alexandre, o regime de bens do casamento. E aí vocês viram que há fundamentalmente 4 regimes de bens. O legal, que é a comunhão parcial, aonde se comunicam e formam os aquestos, portanto, formam os bens familiares, tanto os bens adquiridos a partir da data do casamento civil, como os bens adquiridos por causa do casamento civil. Então, na comunhão parcial de bens, há a comunicação de aquestos, apenas neste tipo de situação. No regime de comunhão universal, que precisa de pacto antenupcial para fazer, que o professor Alexandre conversou com vocês, é necessária a comunicação de todos os aquestos, ou seja, todos os bens adquiridos antes e depois do casamento são comunicados e formam bens familiares, com exceção daqueles bens que são incomunicáveis por força da lei e que estão no Código Civil, e que vocês viram com o professor Alexandre na aula da semana passada. Então, eu tenho que discutir se há ou não comunhão de aquestos. Por exemplo, na separação de bens, que é o terceiro regime, não há normalmente comunhão de aquesto nenhum, a menos que o pacto antenupcial na separação voluntária de bens exceptue algum bem como sendo comunicado. E o último regime, que é o da participação final nos aquestos, que é um regime muito polêmico. Muita gente aqui no Brasil não gosta desse regime, e por isso esse regime não teve um grande número de adeptos no Brasil. Eu gosto bastante do regime. Na Alemanha ele funciona relativamente bem, que é um regime de que, durante o casamento, considera-se que há uma separação de bens. Mas no divórcio, o divórcio, a partilha dos bens é regida segundo as regras da comunhão parcial. Então, para fins de divórcio, partilham-se os bens adquiridos a partir da data do casamento civil ou por causa do casamento civil. Então, a pergunta da Marcela acaba sendo importante porque, quando a gente fala em extinção do casamento por divórcio, a gente entra nessa discussão do regime de bens, que vocês viram semana passada com o professor Alexandre. Quando a gente fala em anulação de casamento, a gente também tem discussão de regime de bens. Na verdade, a gente acaba tendo discussão de regime de bens apenas com relação àquele curto período entre a data do casamento civil e a data da citação processual do processo de anulação. A Jennifer está aqui perguntando: o estado civil de quem nunca se casou é solteiro? Exato.
Aqueles que se divorciaram, divorciados, exato. E aqueles que tiverem o casamento nulo ou anulado, o estado civil anterior. Então, quem teve o casamento nulo ou anulado, se antes desse casamento era solteiro, é solteiro. Se antes desse casamento era viúvo, é viúvo. Se antes desse casamento nulo ou anulado era divorciado, divorciado. Tá? Então, o estado civil volta a ser o anterior. Tá bom? A Carolina está perguntando, tem que haver um período mínimo de duração do casamento para haver um pedido de anulação dele? Não, Carolina, não tem. O que a gente tem que tomar cuidado é com os prazos decadenciais, que são aqueles prazos de 4 anos para a coação, 3 anos para o erro quanto à pessoa e 2 anos quando o casamento é celebrado perante a autoridade incompetente. Tá? Então, não existe período mínimo de duração para se pedir a anulação de casamento. Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos. Deu tempo, que bom, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês puderem ir ao meu YouTube para se inscrever no meu canal e também para curtirem as aulas do meu canal, agradeço bastante. E eu desejo para vocês uma ótima semana, tá? Fiquem com Deus e gratidão. Tchau, tchau.